Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje vai ser sobre propriedades da luz. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a luz, como que a gente consegue enxergar as coisas, como que funciona um espelho, por que a gente vê determinadas coisas que parecem ilusão de ótica, enfim, tá? Então, essa percepção das cores, das imagens, em espelhos, em lentes, em lupas, tudo isso, gente, tem a ver com a manifestação da luz, como ela está se manifestando, como ela está se comportando. Então, quando a gente pensa no comportamento da luz, a gente pode perceber que ela se comporta nos mais diversos meios. E isso vai fazer com que os nossos olhos percebam diferentes efeitos no nosso cotidiano. E por isso, então, a gente vai estudar esses comportamentos da luz a partir de agora, tá? Quais são os tipos de fontes de luz, quais são os meios ópticos, quais são os princípios de propagação da luz de forma retilínea ou não, certo? Então, é isso que a gente vai ver nessa aulinha de hoje. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro comportamento, que são fontes de luz. O que seriam essas fontes de luz? Então, um corpo que emite luz própria é uma fonte primária de luz, tá? Quem será que emite luz própria, se vocês pensarem por um instante? Quem será que é uma fonte primária de luz? Que emite luz própria, tem luz própria. A gente pode pensar no Sol, né? O Sol é um tipo de fonte primária. As fontes primárias, elas também podem ser chamadas de corpo luminoso, porque eles têm a luz própria. Outros exemplos de fontes primárias são alguns seres vivos bioluminescentes, que, por exemplo, o vagalume, né, que liberam uma luz própria. Então, além do vagalume, também existem alguns peixes, alguns moluscos, escorpiões e fungos que também têm esse efeito aqui bioluminescente, tá? Então, esses seres vivos, eles conseguem emitir luz própria. Então, eles são fonte primária de luz, tá? Eles emitem luz própria. Então, tanto o Sol quanto os seres bioluminescentes, eles são fontes primárias, são corpos luminosos. Mas também existem isso daqui de forma natural, né? O Sol e os seres vivos são coisas naturais. Então, fontes primárias, elas podem ser, na maioria das vezes, naturais. Mas existem também fontes de luz artificiais, que daí é, por exemplo, lanternas, faróis, né? Lâmpadas. Isso quando eles estão ligados ou acesos, né? Senão eles não têm luz própria, não tem luz, coisa nenhuma, né? Então, os artificiais são esses. E aí, gente, isso eu tô falando dos que têm luz própria, né? Só que às vezes tem corpos, tem objetos que eles não têm luz própria, mas parece que eles emitem luz. Então, um corpo, embora não emita luz própria, muitas vezes ele consegue refletir a luz que incide sobre ele. Esses são chamados de fonte secundária ou corpo iluminado, ó. Antes era corpo luminoso, agora é corpo iluminado. Por quê? Porque esses corpos, a luz vai bater neles, tá? A luz vai incidir sobre eles e a nossa percepção do nosso olho acha que eles são iluminados, são luminosos, que eles têm luz própria. Mas não, na verdade eles só estão sendo iluminados, né? Então, por exemplo, aqui a Lua é um corpo iluminado. A Lua não tem luz própria. Por mais que a gente olhe para o céu muitas vezes e fale, como a Lua tá linda, tá brilhante hoje. A Lua em si, ela não está brilhando.
ela está refletindo a luz do sol que está batendo sobre ela. Ah, mas é de noite, não tem sol, mas os raios solares estão batendo nela. Tem o sol tá aí no nosso sistema solar dia e noite, tá, gente? Só que no período da noite, o nosso planeta Terra, aonde a gente está localizado no planeta Terra, está voltado contra o Sol, mas o Sol continua lá. E depois, né, na rotação ali do nosso planeta, com o passar das horas, o nosso planeta, ao local onde a gente está, vai voltar novamente de frente para o Sol. Daí a gente vai ver o Sol. Mas o Sol em si, ele não se esconde à noite no nosso sistema solar. Então, os raios solares batem sim na Lua. E é esses raios solares batendo na Lua que a gente vê o brilho dela. Outro exemplo, o Cristo Redentor. Ou também até aqui na nossa cidade, né, União da Vitória, Porto União, tem o Morro do Cristo, que também tem a iluminação. Digamos, tem um monte de lâmpadas, de focos, lanternas aqui em volta, de uma iluminação apropriada para isso, que bate no Cristo Redentor. E a gente, quando olha, acha que é o Cristo Redentor que está brilhando, que está com luz, mas não é, tá? É a luz lá embaixo dele que está refletindo luz sobre ele. Daí a gente acha que é ele que está luminoso, mas ele está iluminado, tá? Então, essas são as fontes secundárias. Aí, outro meio de comportamento da luz são os meios ópticos, tá? Os meios ópticos, eles têm a ver com a nitidez que a gente vê determinadas coisas sobre alguns meios ópticos, então a luz apresenta mudanças de comportamento ao se propagar em diferentes meios. Que meios são esses? Em meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos. Os meios transparentes, eles permitem que a luz passe de forma regular sobre eles. Então, por exemplo, num vidro, tá? O vidro é um exemplo de meio transparente. Quando você olha através do vidro, por exemplo, da janela da tua casa, você consegue enxergar nitidamente o que está ali na rua ou do outro lado da janela, tá? Então, veja só, o vidro é um meio transparente e permite com que a luz do ambiente atravesse sobre ele de forma regular. Quando essa luz consegue passar de forma regular, você consegue ver nitidamente o que tem atrás do vidro. Tá? Isso é um meio transparente, um meio óptico transparente. Mas existem os meios ópticos do tipo translúcido, que permite também que a luz passe sobre eles, só que essa luz, diferente do meio transparente, no meio translúcido, a luz ela passa de forma irregular. Então, ela não consegue passar bem de forma regular, ela passa de forma irregular. Com isso, a gente enxerga o objeto através desse material, só que a gente enxerga sem nitidez. Por exemplo, aqui, ó, como se tivesse borrado, né? A gente não consegue ver os detalhes. Aqui também é um exemplo. Exemplos de meios translúcidos, papel vegetal, vidro fosco, são exemplos desses meios translúcidos, tá? E o meio opaco? O meio opaco é quando a luz solar, a luz do ambiente em si não consegue passar por esse meio. Então, ela não consegue atravessar ele. Então, a gente não consegue enxergar o que tem atrás desse meio óptico, tá? Exemplos disso, madeira, tijolo, metal, a gente não consegue ver o que tem através deles, porque a luz não consegue passar sobre eles. Se a luz conseguisse passar sobre eles, a gente ia conseguir enxergar o que tem do outro lado, tá? E aí, mas é importante que tenha esses 3 tipos, digamos assim, de meios ópticos pra gente, porque tem coisas no nosso cotidiano que a gente usa, por exemplo, meios transparentes, numa vitrine. Uma vitrine é de vidro, a gente precisa enxergar os produtos que estão em exposição, né? Agora, por exemplo, num banheiro público, ainda bem que existe o meio opaco, porque assim ninguém vê, a gente não vê ninguém dentro do banheiro e também ninguém vê a gente dentro do banheiro, né? Então, existem aí, é importante esses meios ópticos.
Propagação retilínea da luz é outro comportamento, tá? Então, uma das propriedades da luz é a forma retilínea com que ela se propaga em meio homogêneo e transparente. Olha uma palavra aqui que a gente já estudou lá no início do nosso ano letivo, a gente ainda estava em sala de aula. O que é homogêneo? Exemplos de coisas homogêneas. O ar, por exemplo, não é homogêneo? Sim, né? A gente não consegue olhar o ar e ver moléculas de oxigênio, de nitrogênio, de hidrogênio. A gente não consegue enxergar elas, né? A gente é uma coisa homogênea, transparente, a gente não enxerga. Outra coisa homogênea, por exemplo, um suco, né? Quando a gente vai fazer um suco de pacotinho lá, daqueles de pozinho. Você tem a água transparente e tem o pozinho, vamos supor que seja de laranja, laranjado. Você coloca aquele pozinho na água, mistura, depois de um tempo bem dissolvido, você não consegue mais enxergar o que era pó ou o que é água. Virou uma coisa só, uma coisa homogênea, tá? Então, quando a luz está em um ambiente homogêneo, por exemplo, o ar, e transparente, por exemplo, o ar também, ele se propaga de forma retilínea, ó, retinho. A gente pode verificar essa propriedade observando raios laser, igual está aqui. Olha só como a luz ela passa. Ela passa de forma retilínea, em linha reta, tá? Essa propriedade pode ser verificada nos raios laser, em shows ou até mesmo naquele brinquedinho lá que tem. Outra propriedade, outro comportamento da luz é a sombra e a penumbra, tá? Então, a sombra e a penumbra, elas são dois efeitos que podem ser explicados pela característica da luz de se propagar em linha reta, igual a gente tinha visto aqui, né? Então, o que seria essa sombra? A sombra seria quando a gente tem um ponto luminoso muito menor do que um objeto, ó. Vou pegar aqui minha caneta, só um momento. Então, olha só. Estão vendo esse pontinho preto aqui? Vou fazer um risco em volta dele. Esse pontinho preto aqui é a minha fonte de luz. E esse círculo grande aqui é o meu objeto, tá? Quando eu pego essa luz aqui, uma fonte de luz pontiforme, o que significa isso? Que é muito menor do que o objeto em que ela vai incidir. Isso daqui, quando essa luz pequenininha bate em um objeto que é muito maior que ela, gera-se uma sombra atrás desse objeto. Isso vocês podem ver, nossa, em muitos casos. No nosso cotidiano, por exemplo, os raios solares que batem na gente quando a gente está andando na rua, veja a distância que está o sol. Quando a gente olha para cima, o sol até parece pequeno, né? Claro, a gente sabe estudando que o sol é enorme, uma estrela enorme. Mas quando a gente olha para o céu, ele não tá pequeno? Tá, né? Então, essa fonte de luz do sol é pontiforme perto de nós, que parecemos tão grande aqui. Então, quando aquela pontinha do sol bate na gente, dá aquela sombra. Então, é assim que acontece. Quando você pega uma lanterna também e incide sobre um objeto, um objeto maior do que a lanterna, você consegue ver a sombra atrás desse objeto. Então, isso é sombra, tá, pessoal? Quando tem uma fonte de luz pequena em relação ao objeto. Porém, quando a gente tem uma fonte de luz maior do que o objeto, além de ver a sombra, que nesse caso é chamada de umbra, a gente também vê uma região chamada de penumbra. Isso acontece, por exemplo, em eclipses. Aqui está representando o eclipse lunar, tá? Quando o Sol, tem o Sol, a Terra e a Lua lá atrás em linha reta. Então, olhem só. O Sol é enorme perto desses outros astros, tá? O Sol é enorme. Então, essa luz aqui não é nada pontiforme, ela é muito maior do que o meu objeto, que é a Terra e a Lua, tá? Então, quando os raios solares incidem sobre a Terra,
Forma-se atrás da Terra uma região de umbra, que é a escuridão total, não tem luz aqui, não tem incidência de luz, e em volta aqui forma-se uma região semi-iluminada, ou seja, pouco iluminada, que a gente chama de penumbra, tá? Então, é assim que se comporta a luz quando a gente está falando de sombra e penumbra, né? Quando a gente tem um grande ponto de luz e uma fonte de luz pontiforme. Próximo, reflexão da luz. Então, a reflexão da luz é uma coisa que a gente vê muito no nosso cotidiano. Quando a gente tem um carro e você olha para o carro, parece que ele está dando réstio, um objeto dando réstio, o que ele está fazendo? Ele está tendo uma reflexão da luz, ou às vezes um relógio também, na medida em que uma pessoa movimenta o braço, acaba dando aquela réstia. O que é essa réstia? É uma reflexão da luz. Então, quando um feixe de luz atinge uma superfície, por exemplo, o carro, o relógio, essa luz ela pode ser refletida novamente para o seu ponto de origem, que é o caso da reflexão, que pode ser de dois tipos. Reflexão regular, que é quando a superfície é regular, tá? Lisinha, reta. Então, aqui tá vindo os raios de luz, quando bate nessa região, volta, tá? E também tem a reflexão irregular, que é quando o meio, ele não é regular, ele é irregular, né? Olha só, até tem um monte de ondinhas. Então, quando a luz incide sobre esse meio irregular, os feixes de luz, eles voltam de forma irregular também, para todos os lados, tá? Isso é reflexão. Aí nós temos os espelhos. Então, os espelhos, em sua maioria, eles são compostos pelo quê? Por uma placa de vidro, com uma das faces recobertas por um metal, que geralmente é prata, tá? E sobre essa face é colocada uma camada de plástico ou de papel que protege esse metal dos agentes físicos e químicos, né? Sujeira, ferrugem e tudo mais. Aí nós temos alguns tipos de espelhos, os espelhos planos e os espelhos esféricos. Então, os espelhos planos, o que são esses espelhos planos? Eles são aqueles que apresentam uma superfície plana e polida, em que quando a luz que incide sobre essa face aqui, sobre essa superfície, ela reflete, igual aqui, né? Ela volta, ela não é igual aqui, tá? Ela reflete de modo regular uma imagem formada pela reflexão do objeto que está ali formado. Então, aqui igual o cachorrinho, tá? Quando o cachorro chega aqui na frente desse espelho, a luz incide aqui sobre essa superfície que reflete a imagem do cachorro. Então, quando um objeto ele é observado por meio de um espelho plano, a luz proveniente do objeto incide sobre o espelho e acaba refletindo essa imagem, chegando ao olho de quem está olhando para o espelho, né, para o olho do observador, e aí a gente tem a sensação de que aquele objeto está atrás do espelho, tá? Então, é como se a pessoa que está se olhando tivesse uma pessoa igual a ela atrás do espelho, né? Ou qualquer objeto tivesse um objeto igual a ele atrás do espelho. Certo? Isso é um espelho plano. Já os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos, eles são assim chamados porque a superfície refletora é apresentada de forma esférica, né? Olhem só o formato do espelho. Diferente daqui que é plano, né? Quando a superfície refletora é interna nesses espelhos esféricos, o espelho é classificado como côncavo. E quando é externo, a parte refletora, o espelho é classificado como convexo. Então, qual a diferença? Então, os espelhos côncavos, tá? São esses aqui, por exemplo, que está mostrando dentistas aqui. Os espelhos côncavos, eles geralmente são usados para ampliar os objetos, porque eles conseguem formar uma imagem maior quando posicionados próximos do objeto. Então,
Por isso que ele é muito utilizado em dentistas, ou também às vezes ele é colocado em banheiros para as pessoas se maquiarem ou fazerem a barba, porque aproxima mais aquela região, você consegue enxergar ela mais próxima de você, tá? E os espelhos convexos, eles formam ao contrário, em vez de aumentar a imagem, eles diminuem a imagem, eles formam imagens menores dos objetos. E acabam aí apresentando, então, um campo de visão muito maior do que os espelhos planos, porque por ele diminuir a imagem, perceba que mais coisa cabe nele, digamos assim, mais imagem cabe nele. Então, ele é muito utilizado como retrovisor de alguns automóveis, aqueles grandes, também é utilizado em garagem, para geralmente o pessoal que tem caminhão usa esse espelho, porque olha o tamanho do caminhão, né? Então ele precisa ter um campo de visão maior. Então, como esse espelho diminui a imagem, aumentando o campo de visão, então ele é mais utilizado nesses veículos. E também ele é utilizado, vocês já devem ter visto, em estabelecimentos comerciais, né? Igual tá ali na imagem aqui. Coloca-se lá num canto do estabelecimento e aí o empregado ou o dono do estabelecimento consegue fiscalizar toda a loja aqui, olhando esses espelhos, porque, né, ver se não tem ninguém furtando alguma coisa, ou estragando e tal, né? Consegue fiscalizar melhor. E agora vamos para a refração da luz. Então, pensem no seguinte caso. Quando uma colher está mergulhada em um copo transparente com água, a gente tem a nítida impressão de que ela está quebrada ou torta, né? Igual tá aqui, ó. Ao olharmos também uma piscina, com água, a gente também tem a impressão de que o fundo dela se encontra mais próximo da superfície do que realmente ela está. Até quando você vai entrar numa piscina, primeira vez que você está entrando numa piscina, depois de um tempão, né, sem entrar numa piscina, você olha para o fundo, né, ele parece tão perto de você, aí você vai, ou se joga, ou vai descendo a escada, e parece que o fundo daquela piscina nunca chega, né, chega até a dar um susto, um pavor de você não encontrar o chão depois, né, mas você encontra, só que ele está mais fundo do que parece. O que é isso, gente? Então, quando a luz muda de meio, passando, por exemplo, do ar para a água, né? Ó, do ar, a luz está vindo aqui, ó, pelo ar. Quando ela incide na água, ela mudou de estado físico, né? Ela mudou de gasoso para líquido. Então, nessa parte, os raios que estão incidindo aqui, eles sofrem uma mudança de velocidade de trajetória, dando essa impressão, então, de que a colher está quebrada, ou de que o fundo da piscina está perto, tá? Então, o que é essa refração, na verdade? Então, a refração, ela é uma mudança na direção de propagação do meio da luz, quando passa de um estado para o outro, ou de um meio físico para outro, né? Que é o caso do ar e da água. Então, quando dá essa quebra, tá passando por um meio físico de ar e a luz, né? E ela entrou em um outro meio físico, que no caso seria a água, dá essa quebra de velocidade de trajetória. Aí dá a impressão, né? Uma impressão óptica nossa, né? O nosso cérebro forma essa imagem de que a colher está quebrada ou de que o fundo da piscina está próximo, tá? Outra propriedade da luz são as lentes esféricas. Então, as lentes esféricas, elas são meios transparentes que refletem a luz. Elas podem ser tanto de vidro quanto de plástico, e pelo menos uma das faces dela é esférica, tá? Ou seja, é aqui de forma esférica, tá? Nas lentes esféricas, elas podem se apresentar de dois tipos, como lentes convergentes e como lentes divergentes. O que seriam as lentes convergentes? Aqui nessa imagem, ó, observe. Então, as lentes convergentes, elas formam imagens ampliadas de objetos próximos a elas.
Em razão dessa propriedade, essas lentes elas são utilizadas em microscópios e lupas, porque daí os objetos que estão distantes, eles conseguem os objetos que estão aqui próximos, né, eles conseguem ser ampliados para você conseguir enxergar melhor. Já quando os objetos eles estão distantes, nessas lentes convergentes, elas formam as imagens de forma pequena e invertida. Por exemplo, por causa dessa propriedade que eles utilizam isso em máquinas fotográficas, né, que acaba invertendo ali a imagem que está grande de forma pequena e invertida, né, é o funcionamento da máquina. E as lentes divergentes, que daí é nessa foto aqui. As lentes divergentes, elas formam imagens reduzidas dos objetos, independente da distância em que eles se encontram. Isso é muito utilizado, por exemplo, em olhos mágicos, né? Aqueles que ficam normalmente em apartamento, na porta tem um olho mágico que você consegue ver quem está lá apertando a sua campainha. E por fim, a dispersão da luz. Então, o cientista Isaac Newton, que é esse carinha aqui, ele estudou detalhadamente o fenômeno de decomposição da luz do Sol, que é a luz branca, tá? Como que ele fez isso? Ele fez essa luz passar por um prisma de cristal, variando o ângulo de incidência da luz solar, né? Então, ele mudava sempre o ângulo desse prisma. Aí ele conseguiu verificar que a luz branca, né, que é a luz que vinha do Sol, ela era composta em diferentes cores, que podem ser separadas através do prisma em diferentes refrações. Então, quando a luz solar incide sobre todos os objetos e corpos do nosso planeta, a gente consegue enxergar as cores deles, porque essa luz branca, ela se decompõe em outras cores, tá? Só por isso que a gente consegue enxergar. Então, quando a luz branca, ela se decompõe, ela obtém-se luzes de cores diferentes, que formam o que conhecemos como espectro visível, né? Isso daqui é um espectro visível, essas cores aqui, que a gente chama de cores do arco-íris. As cores que são mais perceptíveis desse espectro são o violeta, anil, o azul, o verde, amarelo, laranja e vermelho, tá? Esse fenômeno é chamado de dispersão da luz branca. E aí, a dispersão da luz, ela também é responsável pela formação do arco-íris, que ocorre quando os raios solares atravessam em determinado ângulo gotículas de água que estão na atmosfera. Então, as gotículas de água, elas seriam como se fosse o prisma aqui da experiência do Newton, né? Essas gotículas, elas atuam como os pequenos prismas que dispersam a luz do Sol em todas as cores, né? Que a gente consegue ver do arco-íris. Além disso, a gente também consegue ver arco-íris, por exemplo, em cachoeira, né? Em jatos de água, com mangueira e tal. Porque quando a luz solar está vindo, bate nessas gotículas de água, a gente consegue ver o prisma de forma o espectro visível de forma natural, né? Sem o prisma aqui. Certo, pessoal? Então, a aulinha de hoje era sobre isso, sobre as propriedades da luz. Só para vocês assistirem, prestarem muita atenção e tirarem suas dúvidas, porque o próximo conteúdo vai falar sobre a visão, sobre a percepção da luz dos nossos olhos, sobre a percepção dos nossos olhos à luz, né? Então, a gente tinha que entender um pouquinho antes dessas propriedades da luz antes de ir para a questão da visão do nosso corpo humano, certo? Se ficou alguma dúvida, manda mensagem que eu vou suprir a dúvida de vocês, tá bom? Obrigado por terem assistido até aqui. Tchau, tchau.